o que é cardiotocografia. Oi gente, aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online e hoje eu quero conversar com vocês sobre cardiotoco. O que é cardiotoco, Denise? Cardiotocografia, que palavrão é esse? É uma palavrão porque é uma palavra grandona. Cardiotocografia é um exame que você faz para saber como é que está funcionando a contração uterina e o comportamento do seu nenê durante essa contração uterina. Tá? Você vai fazer quando você for bater no hospital, ou em verdadeiro ou em falso trabalho de parto, vão te colocar na cardiotocografia para saber essa relação entre contração uterina e frequência do nenê, que vai ser os batimentos cardíacos do nenê, como é que ele está se comportando e tudo mais, para saber se o seu nenê não está entrando em sofrimento fetal. Quando você estiver no trabalho de parto, durante o trabalho de parto, vão deixar o cardiotoco em você, principalmente depois que você fizer a peridural, vão deixar o cardiotoco ligado em você o tempo todo. Então você se prepara para ficar de 15 minutos, que é o período que a gente tem mínimo de que a gente precisa do cardiotoco, do exame de cardiotoco, da avaliação, principalmente se você estiver num falso trabalho de parto, você só vai ficar 15 minutos no cardiotoco, tá? Lembra que eu te falei? Você precisa ter uma contração de 1 minuto em 5, então a gente precisa pelo menos de 3 contrações. Então a gente precisa de pelo menos 15 minutos de exame. Como é que funciona? Muito simples, gente. Você vai botar o barrigão para fora, vão colocar um sensor no fundo do seu útero, tá? Na parte de cima, então você vai ter uma tira elástica, um sensor, vai prender o sensor no fundo do útero. E o outro sensor vai ter o gelzinho e vão procurar o BCF do seu nenê, vão procurar o foco do seu nenê. E ali ele vai ter que ficar. Então, se o nenê se mexer, vai ter que mudar aquilo ali, vai ter que mudar de posição, e aí a enfermeira vai ficar de olho em você o tempo todo, pelo menos nesses 15 minutos, porque a gente não pode perder o BCF. Então, o nenê mexeu, ele virou alguma coisa, vai ter que ser mudada a posição do foco. Talvez você precise ficar mais 5 minutos, ou não, no cardiotoco. Tá? E aí vai sair um papel bem grande assim pra gente, onde vai ter 2 linhas de movimento, uma indicando o BCF, que é o batimento cardiofetal do nenê, vai estar lá uma média de 140 a 145 batimentos por minuto, e vai ter a sua movimentação uterina, que vai ter o pico das suas contrações ou não sei o quê. Denise, mas eu tô com muita dor, não aguento ficar com aquilo. Gente, você tem que ficar com aquilo, tá? Pelo menos 15 minutos você tem que aguentar deitada para poder ficar com aquilo. Tá? Durante o trabalho de parto, quando você estiver caminhando e tudo mais, blá blá blá, a enfermeira vai ter que te avaliar de hora em hora, dependendo de quanto dilatação você está tendo ou de como está progredindo a descida e a sua dilatação, de 2 em 2 horas ela vai ter que avaliar, porque lembra que eu te falei que a gente tem uma planilha? Então a gente precisa dos dados para botar naquela planilha, então você vai falar, deita que eu preciso ver como é que você tá. Quando sua bolsa de água romper, também. Tá bom? Então, tem momentos durante o trabalho de parto que você vai ter que fazer o cardiotoco. Encurtando a palavra, cardiotoco, tá? E aí, quando você fizer a epidural, a anestesia, para não deixar você sentir dor, você vai ficar com o cardiotoco o tempo todo. Porque você não está sentindo as contrações. Se você está sentindo, é pouco. E a gente precisa saber qual a intensidade da contração e como é que o seu nenê está respondendo a cada contração. Se o seu nenê entrar numa coisa chamada sofrimento fetal, como é que a gente vai saber? Pelo cardiotoco. Porque o coração do seu nenê vai começar a entrar em bradicardia. A frequência cardíaca do seu nenê vai baixar. Então, é normal baixar a cada contração? Toda vez que você tiver uma contração, você vai ouvir que a frequência cardíaca do nenê baixou. Mas quando a contração passa, rapidinho ele volta lá para os seus 140. 130, 125, tá? Não pode estar abaixo de 100. Se estiver abaixo de 100, já me diz que o seu nenê está entrando em sofrimento fetal. O que vai acontecer, Denise? Você vai ter que passar por uma cesariana. Vão começar a avaliar como é que você está, se você está dilatando, como é que for, quanto tempo o seu nenê ainda aguenta ali dentro, tentando ser um parto normal, para depois te levar para uma cesariana. Tá? Então o cardiotoco é extremamente importante durante o trabalho de parto. É feito durante consultas? Mas vai ser feito no final do 3º trimestre, quando você chegar para o médico com uma queixa de contração. Doutora, eu estou tendo contrações. Essas contrações tão frequentes. Podem botar você no cardiotoco para saber como é que é essa contração que você está sentindo, se tem um nível suficiente para você ser internada, uma eficácia suficiente para você ser internada ou não. Mas vai ter que estar associado junto com toque vaginal, tá? Então,
Para que serve o cardiotoco? O cardiotoco é vital para a gente saber se o seu nenê está indo bem durante o trabalho de parto ou se ele está entrando em sofrimento fetal. Tá bom? Se você gostou, deixa seu like, deixa suas anotações, deixa seus comentários, deixa o seu like na nossa página, clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e vamos lá!